Em tempo de coronavírus, o Centro Temporário de Acolhida fará uma ação para retirar pessoas com deficiência em situação de rua. Para falar mais desse projeto, a gente conversa agora com o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, secretário Cid Torquato. Boa tarde e obrigada pelo seu tempo, por conversar com a gente aqui no nosso plantão especial da Jovem Pan. Bom, muito boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito importante estar em contato aí via imprensa, obviamente, com a população, para levar informações relevantes a ela, né? Hoje em dia, tanta informação circulando, é importante nós falarmos também de alguns temas específicos como esse. Verdade, nós que agradecemos, viu, secretário? Tem muita gente, começo perguntando isso para me inteirar e também quem nos acompanha, tem muita gente portadora de doenças vivendo nas ruas de São Paulo? Existe um monitoramento delas? Então, nós estamos justamente fazendo isso. O último censo das pessoas em situação de rua não apontou de forma correta o número de pessoas com deficiência, né? A gente está focando em pessoas com deficiência, não com outras patologias, mas com deficiências em situação de rua. Pensando um pouco especificamente nesse público, que são as pessoas com deficiência em situação de rua, um público muito específico, muito específico. Nós, a pedido do prefeito Bruno Covas, criamos esse centro especial, né? Emergencial, para atender essa demanda e para conhecer melhor também esse munícipe e para poder atendê-lo melhor também. Então não é só um centro de acolhida normal, esse centro de acolhida emergencial para pessoas com deficiência em situação de rua, ele presta serviços que nenhum outro centro de acolhida em São Paulo, de abrigamento, hoje em dia prestam. Então é algo bastante especial, né, dentro desse momento que a gente vive. Sim. Com a gente aqui no nosso plantão especial, na nossa entrevista também, o repórter Marcelo Matos com uma pergunta para o senhor, secretário. Vamos lá. Olá Cid, prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Cid, felizmente, né, a realidade brasileira mudou muito. Hoje o deficiente ele está inserido na sociedade de fato, ele trabalha, ele tem a sua vida cotidiana normal de fato. Felizmente essa mentalidade, leis foram criadas e mudou muito de fato a maneira da inserção na sociedade brasileira. Mas essas pessoas dependem, claro, de uma ajuda e muitas vezes pública. Como está essa ajuda para levar essas pessoas, esse transporte, né? Questões de saúde, o próprio trabalho e o cuidado maior, evidentemente, que todos devem ter nesse momento de pandemia do coronavírus. Cid. Então, por determinação do prefeito Bruno Covas, ele até gravou um vídeo especificamente para a população com deficiência da cidade de São Paulo, agora, semana passada. Nós temos empreendido várias ações visando mitigar o impacto dessa crise junto à população com deficiência. A gente sabe que a população com deficiência é o segmento mais vulnerável da sociedade, principalmente no cruzamento deficiência e pobreza. Então a gente gera, né, níveis de vulnerabilidade, assiste, entende, vê, na cidade de São Paulo, níveis de vulnerabilidade muito baixos. Nós estamos com diversas ações, não só esse centro emergencial para pessoas em situação de rua com deficiência, mas também outras ações voltadas à população com deficiência. Então, nós estamos reunindo uma lista de famílias com entes com deficiência em situação de vulnerabilidade para entrega de cestas básicas, kits de higiene. Esse é um trabalho muito importante, monitorando cerca de 30 entidades na cidade de São Paulo que trabalham com o abrigamento, o acolhimento de pessoas com deficiência, em geral abandonadas, que as famílias deixam de lado. São mais ou menos 30 centros
que acolhem mais de 2.500 pessoas. Nós estamos em contato diário com elas, entendendo quais são suas demandas e provendo os recursos que elas precisam. Nessa mesma linha, pensando nas entidades de pessoas com deficiência em geral, né, a gente sabe que muitas delas vivem de doações e as doações caíram tremendamente nesse período. Nós criamos uma linha de financiamento para projetos de até R$30 mil, exatamente para esta época do ano. Ou seja, nós estamos trabalhando em várias frentes. O prefeito Bruno Covas tem total sensibilidade quanto à vulnerabilidade da população com deficiência, e nós estamos trabalhando aí para buscar mitigar, né, o impacto dessa crise horrível que nós vivemos para essa população tão vulnerável. Rápida parada agora para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, voltamos já já. Para você que nos assiste, seguimos aqui na nossa conversa com o secretário da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, secretário municipal de São Paulo. Secretário, quem nos assiste, inclusive, acompanhou aí algumas das imagens do trabalho nesse centro temporário de acolhida, né, que foi montado pela prefeitura aí para receber essas pessoas com deficiência. Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre como funciona esse centro, né, como as pessoas chegam até lá. Há uma ação de assistentes sociais nas ruas que buscam as pessoas em situação de rua para levar até lá, ou eles mesmos procuram por esse espaço, e aí lá chegando ficam por quanto tempo? Enfim, como é que é esse trabalho, como é que a prefeitura tem feito isso? No primeiro momento, nós fizemos o seguinte: nós levamos as pessoas com deficiência que estavam em outros centros para este novo centro. É um centro que tem total acessibilidade, né, tem todos os recursos aí para acolher essas pessoas com dignidade. Também é feito um monitoramento nas ruas, né, as equipes que circulam aí pela cidade de São Paulo monitoram as pessoas com deficiência, e na medida da vontade delas de serem acolhidas, elas também têm sido levadas para esse centro. O centro estava atendendo homens e mulheres, agora nós resolvemos que é melhor, quer dizer, no caso específico, atender apenas homens. As mulheres estão sendo levadas para outros centros. Também estamos buscando, né, um centro específico para reunir essas mulheres, porque é muito mais fácil você atender um grupo né, de pessoas com deficiência quando eles estão juntos. Por exemplo, essas fotos que vocês viram foi de uma ação que foi empreendida ontem, lá no centro que nós montamos na Luz, para conserto de cadeiras de rodas, órteses, próteses, andadores, muletas, bengalas. Então, muitas das pessoas com deficiência, com deficiências físicas em situação de rua, usam esses equipamentos, e muitos desses equipamentos estão quebrados ou precisam de reparos. Então nós levamos nossa para-oficina móvel, que é uma van equipada que serve exatamente para esses fins. Ela, na verdade, quando ela não está fazendo esse trabalho, ela roda a cidade, vai para os bairros, principalmente junto aos CERs, que são os centros especializados em reabilitação. Nós temos mais de 30 centros em São Paulo. Então essa van atua para o reparo de cadeiras de rodas, órteses e próteses, andadores, bengalas, do cidadão em geral. O que nós fizemos ontem? Levamos a van lá para reparar o que pode ser reparado, né, dos equipamentos das pessoas que estão atualmente abrigadas, mas também nós fizemos um trabalho diferenciado também, outro pedido enfático do prefeito Bruno Covas, que foi avaliar entre todos os presentes se alguém precisava de algum outro equipamento, algum equipamento novo, algum equipamento, ou seja, trocar o que ele estava usando, ou dar algo novo que ele nem tem para essas pessoas, porque muitas vezes, infelizmente, essas pessoas que vivem em situação de rua não conseguem entrar no fluxo da saúde, né, e passar por consultas, avaliações, testes durante algum tempo para receber esse equipamento doado pelo SUS. Então nós de forma emergencial estamos avaliando essas demandas da população de rua para poder fornecer esses equipamentos para que elas vivam, né,
e consigam passar por essa crise de novo, sempre com mais dignidade. Agora, secretário, e recebo de volta quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Estamos ouvindo aqui o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, secretário municipal de São Paulo. Queria saber do senhor, secretário, sobre a resistência dessas pessoas em serem encaminhadas aos centros de acolhida. A gente sabe que entre a população de rua sempre há muita resistência. Esse problema é antigo, né? Não nasceu agora com o coronavírus. Muitos dos moradores de rua, quando convidados a ir para os abrigos, não aceitam, né, não querem. No caso da população em situação de rua que é portadora também de alguma deficiência, essa resistência é menor, porque essas pessoas sabem que no centro vão encontrar, como o senhor disse, apoio médico, presença de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim. Essa resistência é menor quando se fala da população de rua com deficiência, secretário? Olha, é muito triste essa situação, né? Você é todo estruturado para ajudar, para acolher as pessoas, e as pessoas não quererem serem acolhidas. Isso a gente vive também no segmento da pessoa com deficiência, infelizmente. Então a gente sabe que por aí, nas ruas de São Paulo, tem muita gente com deficiência, não só deficiências físicas, deficiências auditivas, deficiência visual, muita deficiência intelectual, que se confunde muitas vezes com os distúrbios mentais. Então esse é um trabalho árduo da assistência social, né, de buscar essas pessoas, conversar com essas pessoas, convencê-las a serem acolhidas para poderem receber um tratamento digno e o tratamento que elas precisam. Infelizmente a gente sabe que não só ficando na rua a pessoa não recebe alimentação e toda a assistência que precisa, mas também ela está muito mais sujeita à contaminação. Então é algo que a gente está tentando vencer, né, com o aumento dos recursos de acolhimento, com o aumento do número de centros, com a melhora, inclusive, da qualidade da atenção. Isso, com relação à pessoa com deficiência, é flagrante, né? Os serviços que nós estamos oferecendo lá hoje são inéditos em qualquer centro, né? E são serviços que visam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, mas, de fato, infelizmente, a gente enfrenta essa resistência de muita gente. Marcelo Matos, mais uma pergunta, Matos. Cid, a Secretaria tem feito aqueles mutirões, né, destinados ao trabalho dos deficientes. Evidentemente que agora isso passou, mas como é que essa pessoa pode se inscrever, pode participar das atividades relacionadas, inclusive até uma tentativa de emprego nesse momento tão difícil econômico por qual todos nós passamos? Marcelo, excelente pergunta. Deixa eu só fazer uma correção, isso serve para todo mundo, inclusive, principalmente para quem está nos ouvindo. Hoje em dia, a nomenclatura aceita, oficial, inclusive pela ONU, é a nomenclatura de pessoa com deficiência. Então, quando a gente se refere a pessoas que têm alguma deficiência, elas são sempre pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, pessoa Nunca com deficiência portadora, física, então, secretário. Pessoa com deficiência intelectual. Não, só é um erro costumeiro, e essa nomenclatura já mudou algumas vezes. Já mudou algumas vezes ao longo da história, então é normal que as pessoas se confundam. Eu estou aqui exatamente para suprir, né, essa demanda também, e para dizer para vocês hoje em dia qual a nomenclatura mais correta. Mas a pergunta é excelente do Marcelo, porque o Contrato SP Pessoa com Deficiência é um dos principais programas da nossa secretaria, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, e uma das joias da gestão Bruno Covas. Nós conseguimos nesses anos atender cerca de 15 mil pessoas, conseguindo empregar mais de 1.000 pessoas. Os processos são assim mesmo, muitos candidatos. Isso não se dá só na área da deficiência, isso se dá em qualquer processo
né, de candidatura de vagas de emprego, né, você tem sempre um número maior e o número que é atendido gira em torno de 10% a 15% no número de pessoas que consegue ser de fato empregada. Os mutirões sempre foram presenciais. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos tentando entender como a gente pode continuar ajudando, né, os dois segmentos, né, que é o segmento das pessoas que buscam emprego e o segmento das empresas que buscam empregados, a continuarem suas atividades, mesmo nós não podendo nos encontrar presencialmente. Estamos estudando ainda como fazer isso virtualmente, se é possível, né, se vai ter a mesma eficácia dos encontros presenciais. Mas, de qualquer jeito, para quem está nos ouvindo e tem deficiência e tem interesse em participar de um desses processos, por favor, nos procure, entre no site da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né, veja os canais lá de contato, a gente tem vários canais por todas as redes sociais, e faça contato com a gente e a gente informa aí pessoalmente dos próximos passos nessa questão tão importante que é o emprego. Certo. E, secretário, não dá para encerrar a nossa entrevista sem perguntar a relação das pessoas com deficiências e o coronavírus. Como anda essa preocupação de vocês que cuidam dessas pessoas, se preocupam com a Covid-19? Já tem algum caso entre os deficientes, as pessoas com deficiência, melhor dizendo, que vivem nas ruas de São Paulo? Nesse abrigo pode ser também perigoso a entrada de uma pessoa infectada. Você falava sobre a resistência dessas pessoas de repente, quererem usar máscaras e a dificuldade com as doações também nesses períodos. Seria bacana conseguir doações de máscaras, álcool em gel nesse período, não? Então, nós estamos com uma campanha específica, juntamente do Cidade Solidária, né, que está pensando na população como um todo, de forma transversal. Nós lançamos uma campanha específica para as pessoas com deficiência, né, famílias vulneráveis e principalmente as entidades de abrigamento e de acolhimento de pessoas com deficiência. Né, esse segmento é extremamente vulnerável. É um dos grandes grupos de risco. A gente tem relatos da Europa e agora dos Estados Unidos de casas, né, centros de acolhimento sendo dizimados, ou seja, todo mundo morrendo em função do vírus. A gente está tentando evitar isso aqui. Já sabemos de um caso ou outro aqui e ali. Não é todo mundo, obviamente, que reporta para a gente casos dessa natureza, então eu nunca vou saber o número exato de pessoas com deficiência que morreram em função do vírus na cidade de São Paulo, mas nós estamos muito preocupados para que o vírus não atinja essas instituições, porque, né, depois vira como agulha num palheiro. Sim. Uma pessoa infectada, você corre o risco de todas as pessoas se infectarem. E nós sabemos que pessoas com deficiência, em geral, têm problemas também, têm outras comorbidades, ou seja, outros problemas de saúde que derivam da deficiência ou não. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu sou tetraplégico, eu estou super bem de saúde, mas o meu sistema respiratório não é o sistema respiratório igual de uma pessoa que não tenha uma tetraplegia como eu. Então eu preciso me cuidar muito e preciso cuidar, né, das pessoas com deficiência aqui da cidade de São Paulo. Então o mais importante, e essa entrevista tem esse papel, é levar um alerta, né, à população, às famílias e às famílias de pessoas com deficiência, ou seja, fiquem em isolamento, fiquem em casa, se protejam, né, se precisar sair por algum motivo, por exemplo, tomar a vacina da gripe, né, que as pessoas com deficiência já devem procurar os postos para obter a vacina, em alguns casos já estão, como pessoas com deficiência idosas e pessoas com deficiência com outras doenças crônicas, mas se precisar sair de casa, use máscara e todos os meios de proteção possíveis. Infelizmente, daqui para frente, nós vamos entrar num mundo que é o mundo da proteção pessoal.
nós precisamos aprender cada vez mais como nos proteger pessoalmente para não adquirir, para não ser infectado pelo vírus e para não transmitir o vírus também. Então, o uso de máscara é fundamental. Eu, por exemplo, eu saio na rua quando eu preciso aí, nas questões de trabalho, visitar o próprio centro e tudo mais. Eu tenho saído de boné, tenho saído de óculos, quando eu entro, eu pessoalmente, nesses casos, que eu vou entrar num centro desse ou numa casa de acolhimento, eu ainda coloco aquela máscara de acetato antes para me proteger. Então, quer dizer, as pessoas têm que se dar conta de que o futuro, pelo menos o futuro no curto prazo, vai ser definido pela nossa capacidade de nos protegermos e nos desinfectarmos. Chegar em casa, tirar roupa, tomar banho, sempre usar álcool gel ou lavar as mãos. Então, esses são hábitos, costumes que nós, de fato, ainda não estamos acostumados, mas que vão ser fundamentais para não só nos protegermos do ponto de vista individual, mas também garantirmos a proteção dos nossos entes queridos. Então, é um mundo, de fato, diferente esse que nós estamos entrando. Com certeza. Muito obrigada. A gente conversou com o secretário municipal de São Paulo da Pessoa com Deficiência, secretário Cid Torquato. Parabéns pelo trabalho. Fica aqui o nosso desejo de que a acolhida receba cada vez mais o apoio que precisa, necessário. E boa sexta-feira, bom fim de semana. Microfone Jovem Pan sempre à disposição do senhor para quando precisar conversar mais com a gente e com a população. Olha, muito obrigado, vocês têm um papel fundamental nesse processo como um todo, A imprensa é o grande veículo de comunicação e principalmente também entre o poder público e a população. Então eu quero, mais do que nada, me colocar à disposição, não só de vocês, mas de todos que nos ouvem, da nossa população, dos nossos munícipes, para que se tiver algum problema, alguma dúvida, alguma questão, por favor, entre em contato. Até deixo aí meu e-mail pessoal, por favor. Que é o cidtorquato@prefeitura.sp.gov.br. Deixo meu e-mail para quem quiser entrar em contato, tenha certeza que eu vou responder e dar a atenção que todo mundo merece. Que bacana. Muito obrigado, senhor. Grande abraço.